Oi, gente, mais uma vez estou aqui e hoje com outro grande profissional que vai somar muito com a gente nesse momento que a gente está vivendo agora do Outubro Rosa. Então hoje André está aqui do meu lado. Muito obrigado, André, por esse momento da gente estar junto aqui nesse bate-papo sobre câncer de mama e o olhar da fisioterapia para essa doença no qual a gente está trabalhando esse mês de outubro. Perfeito. Que você se apresentasse aí para o pessoal. Olá a todos, meu nome é André de Mello Andrade, sou fisioterapeuta, grande amigo do Vladimir, e eu apresentei essa palestra, essa apresentação essa semana para os funcionários do Banco Central, numa iniciativa muito próxima que o Vladimir tem feito para conscientização sobre esse tema de extrema importância para todos, que é o câncer no geral, né? Então hoje a proposta é mostrar para vocês essa apresentação e trazer um olhar da fisioterapia como uma profissão que promove saúde, que não é só tratamento, e mostrar para vocês pontos modificáveis, o que cabe a cada um de nós contornar para poder melhorar a nossa qualidade de vida e, sobretudo, prevenir as chances do surgimento de um câncer. Sabia que existem mais de 70% das chances do surgimento de um câncer podem ser evitáveis com hábitos de vida, com atividade física e hábitos de alimentação, nutrição. Se você seguir alguns princípios nesse ponto, mais de 70% das chances elas vão estar sendo reduzidas. Não é só genética. Então, digamos que os 3 pilares que sustentam uma vida de saúde para prevenir o câncer está nesses 3 pilares que segura a pessoa. Exatamente. Antigamente achava-se que tudo era genética. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, supõe-se que eu vou ter também. Não é assim. O ambiente, o contexto, o seu comportamento, ele define diretamente esse surgimento. Então, parte disso, 30%, realmente é a genética. Por isso que nós vemos crianças com às vezes uma leucemia, um câncer. Não é só realmente o ambiente, mas para adultos, jovens, idosos, o ambiente, o comportamento de vida, a exposição a fatores cancerígenos, que são alguns que eu vou apresentar para vocês, eles sendo contornados, diminui muito a chance de você viver bem sem um câncer. Legal. Tá? Então, essa apresentação, ela tem uma participação direta da minha sócia Luísa Costa Figueiredo, é uma fisioterapeuta que trabalha com oncologia, ajudou a preparação. E a primeira informação que eu tenho para trazer para vocês é que fisioterapia não é só tratativa, ela não é uma porção de aparelhinhos, não é uma porção de alongamentos, ela é muito mais do que isso. Ela é uma profissão, como os profissionais de educação física, que avaliam, que eles podem intervir com exercícios, mas também eles podem intervir com orientações. Nós somos educadores, nós promovemos saúde. Tanto é que existem educadores físicos e fisioterapeutas em postos de saúde. A gente promove saúde. Legal. E o mais legal, pessoal, que hoje o André vai desmistificar um pouco da fisioterapia. Muitas vezes a gente só acha que fisioterapia é para tratar a lesão que está doente, não. Ele vai dar um novo olhar e mostrar que a fisioterapia, sim, é um dos braços que vai ajudar as mulheres a ter esse combate do câncer, principalmente a questão do câncer de mama, que a gente está abordando mais esse mês de outubro. Exato, perfeito. Eu usei dados de uma diretriz mundial, é uma associação americana de pesquisa do câncer. Então é algo que é utilizado no mundo todo. Então, a primeira coisa eu gostaria de explicar para vocês que o câncer, em termos simples, é uma forma que as células começam a se multiplicar de forma desordenada. Sabemos que quando somos crianças e vamos crescendo, desde a fase de recém-nascido, a infância até a fase adulta, nossas células estão multiplicando. Em cada célula tem como se fosse um conteúdo genético, em outras palavras, é uma receita de bolo, uma receita de algum alimento. E o corpo, quando vai multiplicar, ele vai lá nessa receita e faz o preparo para que ela multiplique. Só que alguns fatores podem fazer essa multiplicação acontecer de uma forma desordenada. Então vocês vão ver 3 pontos
parte dela, vamos dizer assim, 30% está ligado com um componente genético da próprio indivíduo. Por isso que eu falei com vocês que em torno de 70% aproximadamente, eles não dependem só da genética, mas de fatores ambientais e de fatores ligados com estilo de vida, atividade física e nutrição. Então, é só para vocês perceberem que essa célula que vai se tornando, vamos dizer assim, desordenada e vai multiplicando, pode até espalhar pelo corpo todo, ela pode acontecer em várias células do nosso corpo. Pele, rim, estômago, tudo que multiplica e cresce tem essa tendência a sofrer uma mutação. Então, um dado, qual que é o impacto de um câncer no mundo todo? Dados mostram que no mundo todo, independentemente, homem, mulher, jovem, idoso, negro, branco, no geral, a cada 8 pessoas que entram em óbito, pelo menos uma foi por causa de câncer. De 8, uma. De 8, uma. É uma prevalência muito grande. Sim. E uns dados têm mostrado uma expectativa que até 2030, daqui a uns 10 anos, vão ter sido detectados mais de 27 milhões de pessoas com câncer no mundo todo. Isso é muito grande, sendo que 13 milhões delas vão ir a óbito. Isso nos preocupa. 13? Me preocupa bastante. Só que tem uma notícia boa, a nossa tecnologia em saúde tem evoluído. E desse público no mundo todo, olha só, de azul, algumas delas têm se salvado. Elas têm se recuperado e também têm prevenido. Então, quero apresentar isso para vocês. O que é essa pessoa que entrou a óbito com câncer? Quais são os fatores que envolveram isso, que são modificáveis? O primeiro delas, como eu falei, é a dieta. O segundo, os fatores carcinogênicos, aqueles fatores que fazem as células mudar a ordem delas natural. Segundo, o estilo de vida, o comportamento da pessoa influencia. E o último, o hábito de atividade física, o que nós proporcionamos diretamente. Então, para vocês entenderem com mais detalhes, fumo, a poluição do ar, se você mora numa região muito poluída, você tem mais chances de ser exposto a fatores que levam ao câncer, agrotóxico, radiação UV, né? E alguns vírus, pessoas que têm, vamos dizer assim, infecções recorrentes de longo prazo, têm mais chances, na hora do corpo tentar recuperar, dessa célula multiplicar em excesso. Segundo ponto, estilo de vida, o comportamento. A gente sabe que pessoas que têm mais depressão, ansiedade, assim, persistente, estresse, baixa do sono de má qualidade. Deixa eu dizer um dado para eles. Pessoas que praticam atividade física, têm um hábito de vida saudável através de exercícios físicos, têm uma probabilidade de diminuir em até 12% o risco de não ter câncer. Perfeito. Então, o exercício físico, ele não age só em um desses pilares, ele age em vários, vocês vão perceber isso. E também a falta de exames regulares. É importante fazer exame regular? Sim. Então, é uma parte, nós vamos focar nesse assunto. E como eu falei para vocês, a nutrição, bebidas com muito açúcar, bebidas gaseificadas como refrigerante, bebidas alcoólicas, ou carne vermelha, embutidos ou até industrializados. Sempre que a gente conseguir diminuir isso, é um grande ponto. Por favor, digamos que o açúcar é o principal alimento do câncer. A grosso modo dizendo, você que gosta muito de açúcar, fique esperto, porque o açúcar é sim um dos principais alimentos para alimentar o câncer, né? O câncer, quando ele começa a multiplicar, ele fala, tô com fome. Ele demanda muita energia para esse crescimento acelerado dele. Então, o açúcar, ele é uma forma de energia rápida. Então, cuidado no excesso. Além de você aumentar a obesidade, você pode estar alimentando uma célula cancerígena, se você estiver com uma no seu corpo. E por fim, hábito de atividade física, aquelas que não têm vão ter um índice de obesidade maior, ou seja, o índice de insulina no sangue maior, dificuldade, até com o movimento. Quem é mais obeso tem mais dificuldade de movimentar, é um ciclo vicioso. E a obesidade tem um ponto importante, Vlad.
ela aumenta a inflamação sistêmica. É como se o nosso corpo tivesse sempre meio que incomodado, as células do nosso corpo. Então, na hora da multiplicação, a chance de ter uma mutação naquela receita que eu falei com vocês é muito grande. Então, obesidade, o sedentarismo e a obesidade, eles levam a anormalidades metabólicas que levam ao câncer. Podemos dizer assim que o sedentarismo e a obesidade estão diretamente ligados a um processo inflamatório do corpo. Sim. Quando você está com sobrepeso, com a obesidade mesmo, seu corpo está num processo tão inflamado que você está mais propício a desenvolver esse tipo de doença. Sim. Eu vou trazer um dado que eu não falei na palestra essa semana no Banco Central. Na Índia, eles têm uma cultura de uso do açafrão, que é uma substância que tem sido pesquisada como um efeito anti-inflamatório geral. E tem partes na Índia que estão sendo mais desenvolvidas, Mumbai, e eles estão deixando de ter aquela tradição e começando a ter uma tradição de produtos industrializados e tudo. Tem percebido essa diferença em algumas pesquisas de aumento do índice de câncer nessas cidades mais desenvolvidas da Índia, enquanto que as mais tradicionais, por mais que elas sejam mais precárias, não tem tanto saneamento básico, não tem tanto acesso à saúde, o câncer tem sido menor do que nessas áreas mais desenvolvidas. Então é interessante que países mais desenvolvidos, com mais acesso à alimentação, globalização, tudo isso que influencia no estilo de vida, no fator nutricional, consumo de calorias em excesso, de exposição a fatores carcinogênicos como poluição, ele tem influenciado. Então, não quer dizer que o país é mais rico que ele vai ter menos câncer. Pelo contrário, quanto maior o desenvolvimento... eles perceberam esses dados aí nessas últimas pesquisas. Então, vocês aprenderam quais são os dados que estão levando ao aumento do índice de câncer. Agora, tem algumas pessoas que têm se recuperado. O que elas têm feito? Elas têm controlado aqueles fatores. E em torno de 30% a 50% desses fatores, eles estão ligados aí a infecções, ambiente, coisas que a gente de alguma forma consegue controlar. E é aquele ponto que eu queria falar com vocês. Uma coisa é você detectar precocemente, a chance de tratamento é melhor. Quanto mais rápido, melhor o tratamento, né? Agora tem um ponto. Tem uma diferença entre detecção e prevenção. Se você acha que todo ano você faz mamografia, o exame colo do útero, próstata, ok. Você está e os seus níveis sanguíneos em dia, ok. Só que isso não quer dizer que você está prevenindo por completo. Uma coisa é um ambiente, a prevenção. Parte dele é a detecção. Outra parte, grande parte dele, são os hábitos, o cuidado que você tem com o seu comportamento, com a atividade física. Então lembre disso. Então, de um universo aqui é a prevenção. Parte dele é a detecção. Não deixe de detectar, fazer seus exames de rotina. No entanto, para você realmente prevenir, vai muito além disso. Isso. Olha só. Legal. Ok? Então, o que eu vejo na área de pessoas que lidam com câncer e também na nossa área, dor músculo-esquelética, eu vejo que as pessoas gastam demais com serviços médicos achando que elas vão ser mais saudáveis, tomando suplementos, comprimidos, enfim, cuidados passivos. Mas sabe o que efetivamente muda e te deixa mais saudável? Isso daqui, hábitos mais saudáveis, o ambiente, tá? Como eu falei, a genética ela é só uma parte do todo. Então, um sono regulador, um sono reparador, atividades físicas regulares, alimentação de boa qualidade, variada, colorida, isso deixa a gente mais saudável. Engraçado que a atividade física é algo que é um preventivo, é algo que é um remédio, sim, é algo que vai fazer com que você dê o start de ter mais saúde, de ter mais qualidade de vida, e muita gente ainda se nega a se movimentar. E é um remédio que não tem contraindicação. Não. A gente acha que tem que fazer muito de uma vez só. Não é bem assim. A mudança ela pode começar por pequenos hábitos. Nós vamos chegar lá. Agora, eu apresentei para vocês os fatores negativos que estão levando a câncer. Eu tenho que apresentar para vocês a solução.
Então, em termos de exposição a fatores que levam a câncer, não fume, frequente ambientes verdes, natureza, com menos poluição, que te dê uma sensação de bem-estar, de estar ali, produtos sem agrotóxico, filtro solar, todo mundo sabe disso. Em termos do nosso comportamento, muitas vezes em meio a um mundo muito agitado, é importante a gente manter uma frequência dos nossos pensamentos, né? Essa frequência de pensamentos agitados, qualquer pessoa pode dar esse start. Sabe com o quê? Pequenas pausas de respirações. Básicos, parar. É o que nós chamamos hoje de meditação. Que chamamos não, que sempre existiu, mas com esse pequeno ato, gesto, de fazer pequenas pausas de manhã, de tarde, à noite, respirações profundas, vai fazer com que realmente você acabe sua frequência de pensamentos acelerados e comece a manter seu corpo num estado mais de equilíbrio, de mais tranquilidade. Sim. Então tem várias ferramentas para isso. O Vlad citou a meditação. Se você faz isso, você já de alguma maneira está tirando uma porcentagem da chance de um câncer aparecer. É verdade. Né? Tem pessoas que buscam isso por meio da meditação, mindfulness, yoga. Tem gente que busca por meio da religião. Tanto faz, contanto que você se atente a isso. Tá? Outro, atividades que ativem corpo e mente, como yoga, um bom sono reparador e atividade de autocuidado. Eu diria isso porque a gente espera ser tratado ou paga um plano de saúde achando que isso vai trazer saúde para a gente. Mas a saúde verdadeira é aquela que é vinda de nós. Você tendo uma postura de enfrentamento dessa condição e querendo melhorar. Então isso chama-se autocuidado. Em termos de atividade física, não importa muito qual atividade, contanto que faça. De preferência, os melhores resultados são com exercícios aeróbicos. E uma vez você se movimentando mais, você vai ter mais gasto calórico e se você ingerir menos calorias, você vai emagrecer. Aí você já vai contornar aquele fator de risco que é a obesidade. Aqui eu apresentei alguns dados mais técnicos, como redução de insulina, redução de hormônios testosterona e estradiol, da questão inflamatória sistêmica, da função imunológica. Você vai melhorar a função imunológica. Então são alguns pontos de benefício especial que nós podemos proporcionar e que vocês podem também tomar frente e fazer sozinhas mesmo. Tá? Em termos de nutrição, consuma o necessário. Como hoje tudo está mais barato do que era antigamente, tem muita oferta, a gente acaba comendo em excesso. Não é que você vai deixar de comer várias coisas, mas reduza a quantidade ou melhore a qualidade. Melhore a qualidade. Né? Por exemplo, um chocolate com um percentual maior de cacau. Sim. Enfim, o nutricionista vai saber encaixar direitinho. E em breve teremos uma entrevista também com o nutricionista. Ótimo. E aí tratar bem mais a fundo esse ponto. E aqui eu também trouxe, em termos de dieta, diminuição da composição corporal, o consumo maior de vegetais, de alimentos orgânicos, integrais, grãos, tudo que você consegue comprar e que não está numa embalagem, numa caixa. Tem uma expressão hoje em dia que estão usando bastante e vai ficar mais uma vez registrado. Descasque mais, desembale menos. Gostei. Para ter mais saúde. Muito bem. Menos carne vermelha, embutidos e processados. Se vocês assistirem um vídeo como que é feita uma salsicha, eu duvido que alguém vai querer comer de novo. É muito cruel. E menos bebida alcoólica. Tá? Então, em termos gerais, vamos resumir isso tudo. O que você precisa saber para você reduzir? Aqueles que conseguiram prevenir e se tratar de um câncer, o que eles fizeram? Se mantiveram fisicamente mais ativos, com exercícios, sobretudo exercícios aeróbicos, se mantiveram no peso ideal, por mais que, eu tenho um sobrepeso, vá para o seu peso ideal, tá? Não é uma tarefa tão árdua assim. Limite seus hábitos sedentários e, em termos gerais, alimentares, integrais, vegetais, frutas e grãos. Não quer dizer que você vai se tornar um vegetariano, mas você vai, aos poucos, converter os seus hábitos para algo um pouco mais saudável, tá? As bebidas refrigerantes e bebidas alcoólicas reduza e fast foods industrializados. E outras dicas a acrescentar aquelas que acham que tem que tomar suplementos para prevenir câncer,
não é a melhor existe. escolha diante desse estudo americano. E para aquelas mamães que estão amamentando, amamente o seu bebê. Isso é um fator direto de prevenção, sobretudo de câncer de mama. Então, a amamentação do bebê previne. Mulheres, quanto mais amamentam, aumenta a probabilidade de não ter câncer de mama. Exato. Digamos que o leite materno ele vai fortalecer o sistema imunológico, já trabalhando nessa forma futura. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o bebê. Isso. Então, se você, porventura, identificou e tem a célula tumor, uma célula cancerígena, o que você tem que fazer? Tratamento oncológico, né? Se você não fizer, a chance disso piorar, a história natural, ela é desfavorável. Então, tem a primeira, que é a cirurgia, a segunda, a quimioterapia, e a terceira, radioterapia. Tá? E aqueles que sobreviveram, eles podem desenvolver limitações físicas, é aí que a fisioterapia pode te ajudar, sobretudo a oncológica. Então elas podem ter, depois da cirurgia, restrições teciduais, é como se tivesse uma pele, uma cicatriz, músculos mais presos, articulações. A pessoa fica mais dura, mais rígida? Fica, sobretudo naquela região que fez a cirurgia e que ficou como se tivesse um tecido enrijecido. André, entrando mesmo na fisioterapia, mulheres que fizeram a cirurgia do câncer de mama e retiraram suas mamas, elas tendem a ter essa musculatura mais rígida? Sim, e como a fisioterapia pode ajudar a ganho de mobilidade, como ela pode voltar a tentar ter aquela vida que ela tinha antes, com movimentos, com atividades do cotidiano, de trabalho, etc. Sim. Você tratando o câncer e tendo seus índices normalizados, a vida continua. E você não tem que ter receio de movimento. Tá? A gente vê pessoas, vamos supor, pessoas que têm um trabalho que envolve elevar o braço. Vamos supor uma empregada, uma faxineira. Então ela fica com esse movimento limitado e a fisioterapia, além de diminuir a dor, ela consegue devolver movimentos naturais do nosso corpo e também direcionar o tratamento para aquilo que você fazia antes. Então, um dos pontos chaves da fisioterapia é devolver função, devolver a alegria de viver e vou perceber, mostrar para vocês que a vida continua. Tá? Legal. Então, em alguns casos, pode acontecer isso. No caso da cirurgia de mama, desenvolver uma espécie de aderência para erguer o braço, isso a fisioterapia trata. A aderência, no caso, seria uma pele presa. Pele presa. Né? Outro, como algumas cirurgias têm que tirar linfonodos, que são pontos que ajudam no combate a algumas células, ela é uma célula de defesa, só que diante de um câncer, muitas vezes tem que tirar ela, para ela não se multiplicar. E aí, quando tira isso, desenvolve um certo inchaço nas mãos ou nas pernas, se for retirado ali na virilha esses linfonodos. Isso desenvolve uma condição chamada linfedema, pode ser nas pernas ou nos braços. A fisioterapia atua diretamente, como formas de drenagem, formas de bandagem e formas de devolver movimento para a pessoa. Legal. Que acha que ela não pode mais fazer as coisas por causa disso. E tem também, diante de alguns índices sanguíneos e nutricionais mais baixos, o que esse estudo apresenta? Faça aquelas mesmas orientações que vocês foram apresentadas aqui. Hábitos de vida, exercício físico, comportamento, alimentação. Então, aqui está o resumo. Quem tiver interesse, pode ver aqui no vídeo, tem esse artigo na íntegra. Quem quiser pode me mandar também um e-mail. Tá? E eu quero fechar essa apresentação como uma forma de mostrar uma perspectiva positiva para todos, com ou sem câncer. Quando a gente não faz nenhum desses hábitos, parece algo inatingível. Parece que uma terra que não tem nada, está crua, nenhuma árvore cresce do nada. Ela começa aos poucos. E isso tudo começa como uma iniciativa. Uma semente. Uma semente que está plantando. E com uma meta que seja relevante para você, por meio de uma frequência, de uma persistência, essa sementinha começa a germinar e se transforma em um hábito. E não vai demorar muito para você perceber
olhando para si mesmo e percebendo, nossa, eu era daquela forma e eu nunca me imaginava chegar aqui. Então, se a gente pensa, poxa, como que eu vou ser daqui a 5 ou 10 anos, parece algo muito longe. Então, a minha proposta para vocês é, como você se imagina daqui a 6 meses? Você pode estar saindo de uma condição de uma terra virgem para uma condição de uma muda que começa a se desenvolver. Se essa pessoa que está assistindo esse vídeo começou a querer mudar seu estilo de vida, não espere que uma semana, 2, 3 meses, rapidamente você vai ter uma performance. Então, vou citar um exemplo. Eu quero ter um estilo de vida saudável, quero correr a minha primeira prova, 10 km. Não. Lembre-se dessa imagem. É uma semente que está sendo plantada e aos poucos ela está sendo desenvolvida para atingir ao crescimento. Então, como tudo na vida é um processo, então começa de pequeno, faz atividade física, começa com leves caminhadas, 2 vezes na semana, depois aumenta para 3 vezes a semana. Começou a ganhar mais condicionamento, procura um profissional da educação física que vai lhe dar uma orientação melhor para o seu desenvolvimento. À medida que você vai crescendo naquela pegada, se você sentir necessidade, vá para uma academia, que é um local que está totalmente direcionado para orientação de hábitos de vida saudáveis. E o caminho é esse, não tem para onde correr. Perfeito. Então, resumindo, essa é a reflexão que eu deixo para todos vocês. A resposta vai estar em cada um, no interior de cada um de vocês. Eu agradeço, gratidão pela oportunidade de compartilhar essa informação. Valeu. Pessoal, esse aqui é o André. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos para você seguir ele nas redes sociais. É uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito respeito. André, muito obrigado por essa oportunidade. Foi um privilégio estar aqui com você, meu irmão, trocando essas informações e saber que com um pouco de tempo que você disponibilizou, vai ajudar tanta gente, quem sabe, a dar esse start e buscar um estilo de vida mais saudável, que eu costumo dizer, seja saudável para ser mais feliz. Perfeito. Valeu, pessoal. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Show de bola, meu amigo.